Se você não está com tempo hábil disponível para acompanhar este momento, eu te recomendo a clicar na opção de assistir mais tarde, para que então você possa acompanhar de uma forma mais delicada, mais calma e atenciosa também. Este não é um assunto que será abordado de cunho religioso, teológico, nem tampouco psiquiátrico, nem psicólogo, pois não é a minha função. Mas, segundo a revelação que recebi do Pai, quero transmitir a você, que está passando por essa fase dentro da sua casa, de repente com algum parente. Então nós iremos trabalhar nessa área, na linha de prevenção. Já você que viveu a experiência e sofre com traumas, né, pelo fato que aconteceu com algum parente e ainda tem amargas lembranças pelo que aconteceu, ou isso te gera desconforto, isso te gera incômodo, nós estaremos trabalhando na área de correção, ajudando você a lidar com estes sintomas, lidar com essa fase, porque eu sei que é um momento muito delicado, é um assunto que não é abordado, né, com tanta clareza por parte das mídias sociais, é um tabu na sociedade até os dias de hoje, mesmo sabendo que existem outros métodos utilizados para incentivar, mais do que propriamente para prevenir. Então, à base deste momento, nós estaremos aplicando revelações bíblicas, estaremos aplicando textos e contextos dentro da proposta de tratamento, pois é isto que envolve este vídeo. Então, eu te recomendo a estar assentado, a estar atento, fazendo suas anotações, estará aparecendo na sua tela alguns pontos importantes, né, que posteriormente você pode estar pausando e anotando, e assim buscando no próprio aba, revelação, instrução, dentro dessa linha que estaremos abordando. É importante também que você esteja disposto a ser tratado, disposto a ser orientado, incentivado. Você tem que ser muito racional e muito sensato neste momento, saber como lidar com ele, pois se trata de vida. E você não pode tratar de uma vida como se estivesse tratando qualquer outra coisa descartável. Vidas são para serem amadas e as coisas são para serem usadas. E nessa máxima que eu acredito, é dentro dessa máxima que nós iremos trabalhar, ok? Então, quero que você compreenda, esteja percebido, né, discernindo o momento e se deixando ser ensinado. Pois, se você já foi aquela pessoa que tentou contra a sua própria vida e na sua ideia de extermínio não conseguiu a consumação de fato, compreenda. O Pai se preocupa com você, Ele se importa com você. E é isso que nós vamos ouvir, vamos aprender aqui na máxima de hoje, ok? Vamos lá então? O fator mais importante da Terra é a vida. O fator mais importante da vida é a saúde. No caso do ser humano, o fator mais importante da saúde é o corpo e a alma. A sequência correta deste é alma e corpo. E o fator mais importante da alma e do corpo é o espírito. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, está escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto está a revelação que a maioria passa desapercebido por ele, plenamente conservados. A importância de se conservar, de se preservar a saúde da mente, do corpo e da alma. Na Escritura, a orientação correta é a preservação da saúde do espírito, alma e corpo. Então, como se define isso? A ausência desse item está gerando uma síndrome nas pessoas. A ausência do zelo, da conservação,
da boa consciência, da boa saúde, está gerando nas pessoas uma síndrome. A esta eu chamo de síndrome do afundamento. São pessoas que estão buscando exercitar várias tarefas, mas não conseguem assimilá-las, ou não têm estrutura suficiente para suportar o peso da responsabilidade que estão trazendo sobre si. Eu quero que você preste bastante atenção neste item que vai aparecer na sua tela agora. A síndrome do afundamento, isso se dá quando uma pessoa assume fardos ou responsabilidades que não estão preparados para suportar. Seja em que nível for, familiar, profissional, conjugal, ministerial e outros semelhantes a esses. O fardo se torna tão pesado e exaustivo que mesmo na fraqueza, tais pessoas tentam suportar para resolver, e em sua maioria, de qualquer maneira e a qualquer custo. E o pior, sozinhos. Tentativas assim, quando chegam ao limite de sua força e não há mais recursos, ânimo, disposição, motivação e etc., geram desconfortos e aí começam os traumas, as frustrações, a insegurança, sentimento de fracasso, decepção, incapacidade e outros. A mente fica debilitada, frágil, desequilibrada e o pior, vulnerável. E quando chega a esse nível, aí sim, tanto um quanto o outro estão caminhando para o mesmo fim, autoextermínio ou suicídio. Tanto pessoas que confessam a fé, quanto os que não confessam a fé em Jesus Cristo, estão sujeitos a passar por o mesmo cenário. Isso independe se você é uma pessoa fervorosa, religiosa, que frequenta assiduamente as missas, cultos ou qualquer outro ambiente religioso. A mente do ser humano é a mesma. O sentimento do ser humano é o mesmo. Independente se você é um apóstolo, se você é um bispo, se você é um pastor, se você é um padre, se você é um homem que exerce uma função de liderança, onde você tem que lidar com pessoas. Você precisa aprender a se relacionar com outras pessoas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então não há como esconder. Não há como ser omisso a este cenário. O homem precisa se autoconhecer. Eu estarei, enquanto estiver ministrando ao seu espírito, estarei também apresentando alguns slides aí na sua tela para você poder, posteriormente, como eu havia dito, acompanhar por si mesmo, fazer suas próprias análises, né, dentro da questão temática que estamos abordando aqui nesse momento, ok? Vamos lá então. Tudo começa no espírito, que comunica a alma e reflete no corpo. Nesse caso bíblico, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Por isso, a ordem tem que ser respeitada. Então, como compreender essa ordem e suas funções? Essa é a definição de cada um. O espírito pode ser identificado como a mente. E isso porque ela é a primeira a receber as informações e assimilá-las. Exemplo, são os olhos a lâmpada do corpo. A fé vem pelo ouvir. A alma é o cerne ou o centro, ou a sede, como alguns gostam de chamar, das emoções, da vontade e da inteligência. O corpo é o responsável pelo ato e a consumação da junção espírito e alma. Ou seja, tudo começa na mente, que comunica com a alma e reflete no corpo. A Escritura diz acerca da importância de conservar o espírito, a alma e o corpo. Estes três são um. Assim como você não consegue separar isso do seu corpo, eles estão interligados um ao outro e se comunicam entre si. Para você compreender melhor acerca deste assunto, é importante você estar alinhado com o próprio Deus, com o próprio Abba, pois, compreenda isso, o Criador conhece sua criação, o Senhor conhece seu servo,
o Pai conhece seu Filho. Quando você compreende essa máxima, começa a trabalhar em cima desses pontos, você consegue assimilar com maior clareza. Tudo antes de passar pela vontade, que é o cerne da alma, ele nasce na mente. A mente é que começa a maquinar as coisas, a assimilar as informações que ele recebe. Você que confessa a fé em Cristo, com certeza já ouviu falar sobre os dardos inflamáveis do maligno, ou a seta do adversário. É um jargão muito utilizado dentro do conceito da igreja evangélica. Então, quando nós pegamos essa base e começamos a discernir, poxa, por que Satanás atinge a meta? Por que seus dados são para a mente? Porque uma mente fragilizada, ela manda uma mensagem para a alma do que ela está sem saber o que fazer. Então o corpo, pela reação natural, começa a tomar decisões por si mesmo. E isso sem uma comunicação, uma concordância com a alma, que está entre a mente e o corpo, entre o espírito e o corpo. Então ela fica sem norte, sem base, sem referência. Mas quando há uma comunicação do espírito, alma e o corpo, há um alinhamento. E nesse alinhamento há uma razão dentro da vontade e dentro do desígnio que é elaborado em cima dessas funções. É importante que tudo isso seja levado ao conhecimento de Deus. Pois, quem melhor conhece o ser humano do que ele? Esse texto que está aparecendo na sua tela agora, Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Quando falamos de estrutura, do que estamos falando? Estrutura corresponde à ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, é porque nós somos criação dele. Ele criou o ser humano, ele formou o homem à sua imagem e semelhança, está em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26. Quem conhece melhor o ser humano, senão ele, o Criador? Como foi dito há pouco, o Criador conhece a sua criação, o Senhor conhece o seu servo, o Pai conhece seu Filho. Se ele conhece a nossa estrutura, ele conhece os elementos que compõem o nosso corpo. Cada molécula, célula, núcleo, membrana, citoplasma, tudo ele conhece. Cada parte do nosso corpo vem pela formação dele. Nós não fomos criados pelo acaso, nem pelo Big Bang, nem pelo ápice da evolução, né? Como se de uma pequena ameba todas as coisas viessem a existir. Todos nós fomos criados, segundo a Escritura, a imagem e semelhança de Deus. Então, se existe essa imagem, essa semelhança, quem conhece melhor a sua criação, senão o seu Criador? Quem conhece melhor o Filho, senão o Pai? E isso é importante. Sem essa informação, você mesmo não conhece a sua estrutura. Você mesmo não conhece suas capacidades. Há talentos em nós que, com o passar do tempo, ele mesmo vai trabalhando, vai granjeando, de maneira que ele vai se tornando mais notório, mais útil, não somente a nós mesmos, como ao próximo também. E além de conhecer a nossa estrutura, a Escritura diz, ele se lembra de que somos pó. Isso fala da fragilidade humana. Nós somos pó. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, está escrito que no suor do seu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Nós somos limitados demais, nós somos frágeis demais, todavia nos julgamos autossuficientes demais, nos julgamos fortes demais, preparados demais, suficientes para tudo, e não é assim que as coisas funcionam. Há pessoas que, para demonstrar uma falsa espiritualidade, uma falsa estrutura emocional, uma falsa estrutura profissional, conjugal, etc., eles mascaram, camuflam, eles maqueiam aquilo que não são.
Diante das pessoas é uma coisa, mas a sua realidade é outra. Ela sabe que no cair da noite, ela está só, frustrada, abatida, fleumática, melancólica, né, desejosa de dar término com a própria vida, porque não há motivação. E isso eu falo sempre nessa mesma tecla, independente se é evangélico, se é católico, ou se é uma pessoa ateu, independente, eu estou tratando com um ser humano. Eu não estou lidando com pessoas de religiões diversas. Eu estou lidando com pessoas que precisam de ajuda, de amparo, de acolhimento. Pessoas que vivem um trauma de querer exterminar a própria vida. Pessoas que vivem com problemas de casa, com vidas que querem exterminar a própria vida. Pessoas que convivem com um trauma de que perdeu alguém por causa desses quesitos. Né? Por insatisfação com a própria vida e desejar ardentemente o alento da dor. Pois é isso que uma pessoa que pratica o autoextermínio faz. Ela quer se ver livre da dor. Mas ela não compreende pelo estado de depressão, de angústia profunda, de dor, né, de incômodo, de desconforto na mente, que não consegue assimilar, não consegue comunicar com a alma, e o corpo fica desequilibrado. Então tudo aquilo gera um ponto de desequilíbrio fatal, na maioria dos casos. E quem se importa? Temos mensagens extraordinárias por pregadores extraordinários, humanamente falando, na verdade. Pessoas que compõem hinos, né, ou louvores, ou músicas de diversos nortes, né, com o fim de mexer com o emocional das pessoas. E quanto à sua vida? E quanto ao seu momento de dor? Uma pessoa numa condição de dor profunda na alma, quando não busca auxílio, ela vai buscar externar o que ela sente no álcool, se embriagando, outras nos narcóticos, se entorpecendo, a fim de trazer um pouco de alívio. Isso é uma pessoa de convívio secular, de cunho secular, que não conhece a fé. Já aquelas pessoas que conhecem a fé, quando elas estão angustiadas, estão tristes, estão depressivas, o que elas fazem? Vão procurar mensagens temáticas dentro do momento que elas estão atravessando. Ou vão buscar louvores, hinos, né, que falam do seu momento de fragilidade, que falam do seu momento de dor, de tristeza, etc. A fim de trazer uma morfina para o corpo, né, a fim de enganar a realidade que elas estão atravessando. Isso não vai resolver o seu problema. Por isso que a proposta dessa série que estamos lançando aqui no canal é trabalhar a sua mente. Se você permitir que a palavra de Deus alcance a sua mente, alcance o seu espírito, então você vai encontrar um ponto de equilíbrio. O tratamento é delicado. Eu não posso ir atropelando aqui os princípios que foram elaborados para nortear você, para orientar você. Tudo tem uma base, tudo tem um princípio, e esses princípios têm que ser respeitados. Afinal de contas, é você que está precisando de ajuda. Ou é o seu amigo, ou é o seu parente, ou é o seu filho, ou é os seus pais, ou é os seus tios, né? Tem que ser uma coisa muito delicada. Nós iremos abordar muitos temas, muitas mensagens importantes ainda ao longo desta série. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, convide outras pessoas a que venham conhecer essa forma de trabalho que estamos abordando. Há muita coisa a se dizer, mas também não posso ser imprudente e sair atropelando todo o planejamento a fim de colocar aqui coisas que você de repente esperava ouvir agora, eu não pude mencionar porque ainda estamos trabalhando a sua mentalidade. Uma metanoia que precisa acontecer, e isso começa no espírito. Portanto, na próxima aula vamos falar sobre um texto bíblico importantíssimo que vai nos dar uma alusão muito maior dentro dessa proposta que é o trabalhar da mente, o trabalhar no espírito, que é o ponto principal. Então, ainda essa semana estaremos postando aí o segundo vídeo
né, dentro desse tema, provavelmente na sexta-feira ou no sábado, mais tardar, e aí sim você poderá acompanhar todo esse planejamento que estaremos abordando para ajudar pessoas a vencerem este momento dramático que elas estão atravessando. Portanto, não se esqueça, a vida ela é importantíssima. E quando houver qualquer sintoma, qualquer coisa que esteja afetando sua mente, fala e não te cales.